boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o líder do PMDB na Câmara dos Deputados, deputado Leonardo Pisciani. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. E para entrevistá-lo, eu convidei também o jornalista Leandro Rezende, do jornal O Dia. Boa noite, Leandro. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Leonardo. Boa noite a todos. Vamos agora ao resumo das principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. O governo vai reduzir o número de ministérios para tentar cortar gastos da máquina pública. Das atuais 39 pastas, 10 são secretarias especiais com status de ministério. Essa posição na hierarquia do Poder Executivo garante mais autonomia, recursos e cargos a cada uma delas, o que encarece a administração pública. Os ministros também ganham mais e têm direito a uma série de regalias, como viajar no avião da Força Aérea, ter motorista e auxílio moradia, entre outros benefícios que custam caro ao país. O vice-presidente Michel Temer vai deixar as funções de articulador político do governo. Ele comunicou à presidente Dilma Rousseff que continuará ajudando nas relações do executivo com outros poderes, mas não vai mais fazer o chamado balcão, ou seja, negociar diretamente com parlamentares o apoio a cada votação. O vice-presidente vinha executando a função de coordenador político do governo desde o início da crise. Temer vinha se queixando da dificuldade encontrada dentro do próprio governo para atender às reivindicações dos parlamentares. A presidente Dilma resolveu abrir o cofre para tentar conter a crise no Congresso. O ministro Eliseu Padilha anunciou a liberação imediata de 500 milhões de reais em emendas parlamentares. O dinheiro é referente a restos a pagar no ano passado, ou seja, propostas de despesas apresentadas pelos parlamentares que foram aprovadas no ano passado, mas que o governo ainda não tinha realizado. A intenção com os pagamentos é acalmar os parlamentares que têm cobrado a liberação das emendas. O doleiro Alberto Youssef e o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, mantêm divergências sobre o uso de dinheiro de corrupção na campanha da presidente Dilma Rousseff. Eles participaram de uma acareação na CPI da Petrobras e ficaram frente a frente pela segunda vez. A expectativa desse confronto era esclarecer contradições nas delações premiadas feitas à Justiça. Mas um salvo-conduto do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, garantiu a Youssef o direito de não produzir provas contra si mesmo. Na maioria do tempo, ele preferiu não responder às perguntas dos parlamentares. Eu vou ficando por aqui, mas na próxima semana eu estarei de volta. Até lá! Voltamos então com o Jogo do Poder com o líder do PMDB, deputado Leonardo Pisciani. Deputado Leonardo Pisciani, a cada semana a crise por que passa o Brasil tem uma natureza, tem um aspecto, tem uma imagem. Quer dizer, me parece que a política está muito volátil. Numa semana nós temos o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, poderoso, ditando a pauta do Brasil. Na outra, ele se fragiliza, denunciado pelo Procurador-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal. Numa semana, nós temos uma sensação de que a presidente Dilma está absolutamente fragilizada, caminhando para o impedimento. Na semana seguinte, ela faz um acordo com o presidente do Senado, Renan Calheiros, e adquire oxigênio político e parece que seu governo ganha uma sobrevida ou vai até o final, enfim, adquire mais consistência. Qual é a sua avaliação do desfecho dessa crise? Para onde estamos caminhando, deputado? Olha, Ricardo, de fato, há uma instabilidade grande na interlocução política, no cenário político, que contribui e que é também retroalimentado por uma crise econômica, um cenário difícil na economia, de baixo crescimento, de redução de postos de trabalho.
avaliação que eu faço é que é necessário, primeiro, se construir a tranquilidade, a calma no cenário político para se enfrentar os demais problemas. Eu acho que a fase mais aguda, ela foi ultrapassada. Eu acho que a partir desse momento, a presidente da República, não há neste momento, um mínimo risco de nenhum impedimento da presidente da República. Essa história de impeachment não se sustenta, até porque não há nenhum fato jurídico, legal, que possa justificar o impeachment. Evidente que o governo tem baixa aprovação popular, tem rejeição. Mas isso não justifica mas isso o não é impeachment, razão para impeachment. Né? Não é, o impeachment tem que estar dentro do seu contorno de legalidade, daquilo que está expresso na Constituição, de que ele acontece quando o presidente da República, no exercício da sua função, comete algum crime. Isso não ocorreu, não há nenhum fato que leve a esta conclusão. Deixa eu então, só acho fazer que partindo, Pois não, conclui. partindo desse entendimento, eu acho que a presidente Dilma começa a tomar pé, ela diretamente, da articulação política, reconstruir a sua base de sustentação parlamentar e, tendo sucesso nesse encaminhamento, se criam as condições para o enfrentamento da crise econômica. Então, eu acho que a fase aguda passou. A gente está num momento agora de reconstrução. Não pode ser desperdiçado esse momento. Você não acredita na possibilidade, digamos, de um perigo iminente por conta do fato do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, hoje ser, digamos, um militante da oposição, como declarou abertamente? Portanto, ele, inclusive, recomendou que se refizesse os 13 pedidos de impeachment que haviam protocolados na Câmara e que não estavam, digamos, dentro dos critérios necessários. Ele recomendou que fossem refeitos, então, no indicativo de que poderia, então, adotá-los. Ou seja, ter o presidente da Câmara como oposição nesse momento não aumenta e não diminui, ou aumenta, não interfere nesse risco de aprovação do impeachment, na sua avaliação? Olha, o presidente Eduardo Cunha, ele é um político experiente, que tem a consciência do seu papel institucional. Portanto, ele tem na condução, isso ficou claro nessas últimas semanas, na condução que foi dada nessas últimas semanas, de que ele não misturará a sua posição enquanto deputado, enquanto agente político, em estar numa posição contrária ao governo, e ele, como deputado, como cidadão, tem todo o direito de manifestar a posição política que acha mais apropriada para a sua atuação, mas ele tem separado isso da função institucional de presidente da Câmara dos Deputados. Né? O presidente da Câmara dos Deputados deve ser o magistrado da casa, deve agir com isonomia dentro do princípio que está na Constituição, que está na nossa lei maior, que é o de independência, mas, sobretudo, de harmonia entre os poderes. Então, eu não tenho nenhuma preocupação. Acho que o presidente Eduardo Cunha ele defenderá as suas posições. Agora, no papel de presidente da Câmara, ele agirá com absoluta isenção, como não pode ser diferente. O próprio presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e setores da oposição aguardam com ansiedade o resultado do julgamento das chamadas pedaladas fiscais, que estão sob análise do Tribunal de Contas da União. Isso poderia ser um fato concreto para gerar um pedido de impeachment para a presidenta Dilma? Olha, primeiramente é necessário que o TCU conclua o seu trabalho, chegue à sua conclusão final. E aí depende do que estará escrito nesta conclusão final. Mas há um fato acima desses. Essas contas a serem julgadas são de 2014. A maior parte da doutrina, né, dos juristas, na qual eu tenho também esta posição, né, apesar de não ser jurista, mas tenho esta concordância. O fato julgado pelo TCU são as contas de 2014, portanto, do mandato já encerrado. Então, o presidente não poderia ser julgado pelo mandato que já acabou. Né? Perfeito. Então, não sei, creio que isso também seria um ponto discutível, se isso embasa ou não. Então, a tese do impeachment me parece ser levantada mais como um ponto de enfraquecimento do que uma possibilidade real.
dentro da Câmara? Eu acho que hoje a tese de impeachment é mais um instrumento de retórica política, de luta política, que alguns setores de oposição fazem. Não é unanimidade isso nem sequer na oposição. O governador de São Paulo, que é do PSDB, o governador Alckmin, tem uma posição muito clara, contrária a esse encaminhamento do impeachment, da defesa do processo de mais legalidade. Já o senador Aécio Neves tem uma postura mais agressiva com relação a essa questão do impeachment. Então, há uma divisão até mesmo no campo da oposição, mas sem dúvida nenhuma é um instrumento hoje mais de retórica política do que algo concreto. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com o líder do PMDB na Câmara dos Deputados, deputado Leonardo Pisciani.